Olá, meu nome é Tamires, eu curso Engenharia Química na Universidade de Guarulhos, na UNG. Esse projeto é referente ao meu estágio interno. Eu vou gravar ele em duas partes. Essa primeira parte é sobre um experimento de uma questão do ENAD. Eu vou apresentar a questão, logo em seguida eu apresento o experimento e depois eu retorno para informar quais alternativas estão erradas e qual é a correta. A questão do ENAD escolhida foi a questão 22 do ENAD 2019 do curso de Engenharia Química. O enunciado da questão propõe que, em processos de tratamento de efluentes, vários fatores afetam a velocidade de sedimentação das partículas, a qual é crucial para a estabilidade de suspensões e para a homogeneidade dessas preparações. A respeito da velocidade de sedimentação das partículas em uma suspensão, avalie as afirmações a seguir. Eu vou colocar o experimento para vocês e depois eu vou mostrar as alternativas e aí eu já vou passar a explicação de cada uma delas, com base no experimento que eu realizei. Bom, minha primeira análise foi para certificar referente ao tamanho das partículas em relação à velocidade de sedimentação. Eu peguei essas partículas que têm alguns grânulos maiores, outros menores, um pouco mais esféricos e outros nem tanto. E eu vou mostrando quantos grãozinhos maiores descem primeiro, eles sedimentam primeiro, enquanto os menorzinhos vão ficando por cima e vão descendo um pouquinho depois. Ao final tudo vai ter se sedimentado, mas os maiores, eles vão descendo antes do que os grãozinhos menores, ó. Embaixo estão os grãozinhos maiores e lá em cima os menorzinhos ainda estão se sedimentando aos pouquinhos. A segunda análise foi em relação à viscosidade. Primeiro eu acrescento 100 ml de água pura novamente, num copo, num recipiente. Tô mostrando a viscosidade dele. E depois eu vou acrescentar 100 ml também de detergente. Esse detergente é o transparente, ele é bem mais viscoso que a água. Até quando eu tô despejando no frasco dá pra ver a diferença de viscosidade. Esse é bem mais viscoso, ó. Eu vou começar a acrescentar açúcar, que tem, normalmente os grãos são mais uniformes, são pequenininhos. Misturei um pouquinho, coloquei sobre agitação. E eles sedimentam praticamente instantaneamente, ó, já se depositam no fundo do copo. Vou colocar basicamente a mesma quantidade no outro frasco, no outro recipiente, porque o foco não é a quantidade nesse experimento, e sim o que afeta a sedimentação. Coloquei o mesmo produto, né, que é o açúcar, no copo com o detergente, que é mais viscoso. Dá pra ver que a princípio fica uma mistura heterogênea, onde dá pra ver os grãozinhos de açúcar. Eles ainda estão no meio do recipiente, ainda não desceram, não sedimentaram. Eles estão no meio, se misturaram até um pouquinho das bolhas do detergente. E eles vão sedimentando bem mais lentamente do que comparado ao copo com água. Quando eu vou puxando assim com a colher, na pontinha dá pra ver o açúcar ainda, que ainda tá no meio do produto, né, do detergente. Ele ainda não sedimentou. Aí eu deixo por um tempinho. E aí depois de um tempinho ele sedimenta um pouquinho mais. A luz não ficou tão boa, mas dá pra ver, né, ele no fundo do copo. Mas já não foi de maneira instantânea. Aqui é o recipiente que continha o detergente com o açúcar. Eu esvaziei o copo, deixei só o fundinho dele, porque mostra que realmente sedimentou, que os grânulos estão lá, é possível fazer a separação do sólido e do líquido, né, e do fluido. Os grãozinhos estão lá no fundo, ó. Eu fiz também com a água, a mesma coisa. Eu esvaziei, dá pra ver, só que aqui dá pra ver mais nitidamente, separou melhor, separou mais, né. Ficou praticamente só o açúcar mesmo. A água eu consegui dispensar. Agora que o experimento já foi exposto, eu vou colocar as alternativas da questão com a explicação para cada uma.
A primeira alternativa assume que a redução do tamanho das partículas da fase dispersa geralmente diminui a velocidade da sedimentação das partículas. No experimento, deu para identificar que as partículas maiores sedimentaram antes das partículas menores. Isso acontece porque a velocidade de sedimentação ela é proporcional ao tamanho das partículas. A alternativa 2 assume que o aumento da viscosidade da fase dispersante geralmente diminui a velocidade de sedimentação das partículas. No experimento também, nós verificamos que as partículas contidas no fluido mais viscoso se depositaram no fundo do copo com menor velocidade, em relação às partículas depositadas no copo que continha o fluido menos viscoso, que era a água. A sedimentação no copo com o fluido menos viscoso, ela aconteceu quase que imediatamente, enquanto na outra ela foi um pouquinho mais lenta, e no final do experimento, ele até dá para separar o fluido da partícula, só que não de uma maneira tão eficiente quanto com o líquido menos viscoso. A terceira alternativa informa a diferença de densidade entre a fase dispersa e a fase dispersante afeta a velocidade de sedimentação das partículas. Essa alternativa, na verdade a alternativa 3 e 4, eu vou até ler a 4 também. A 4 assume que a velocidade de sedimentação é diretamente proporcional à densidade das partículas, considerando a fase líquida com densidade constante. Essas duas alternativas, elas se interrelacionam, pois as duas estão afirmando que a densidade da fase dispersante e a densidade da fase dispersa afetam a velocidade de sedimentação. E sim, isso é correto. Se a densidade do fluido for aumentada muitas vezes, vai acontecer a redução da velocidade de queda das partículas. Já se a densidade das partículas for maior que a densidade do fluido, vai acontecer o inverso. Então, uma depende da outra. Se for uma mesma densidade, existe uma grande probabilidade de virar uma mistura homogênea e não ocorrer a sedimentação. O objetivo do meu trabalho foi identificar fatores que afetassem a velocidade de sedimentação, com base na questão do Enem, e identificar qual alternativa estava correta. No caso, todas estavam corretas. Além do experimento, eu realizei algumas pesquisas também, alguns artigos técnicos, e realizei um relatório final com algumas outras informações. Eu espero ter alcançado o objetivo e a proposta do projeto e concluir o meu estágio. E agradeço quem assistiu. Tenha um excelente dia.